Vamos dar continuidade aqui no nosso Sefer HaHinur. A gente parou na 7ª mitzvah. Vamos para a 8ª mitzvah. A gente vai ver que a gente continua aqui conectado com o nosso Korban Pesach. Então, a 8ª mitzvah da Torá é Shelo leotir mibasar Pesach. Então, olha que interessante, temos uma mitzvah da Torá de comer o Korban Pesach, e a gente tem uma mitzvah da Torá de não deixar sobrar do Korban Pesach. Então, vamos tentar entender o que está por trás dessa mitzvah de não deixar sobrar do Korban Pesach. Então, a mitzvah Shelo leotir klum mibasar Pesach, não pode deixar sobrar absolutamente nada da nossa carne do Korban Pesach, como a gente já explicou nas aulas anteriores. A gente, no dia 14, no final do dia, a gente vai fazer a Shritá do Korban Pesach, e na noite do dia 15, que é o nosso Seder de Pesach, a gente vai comer a carne do Korban Pesach. Também já explicamos que, obviamente, não é um korban, não precisa um cordeiro por pessoa, ninguém vai aguentar. E a gente já explicou que o Korban Pesach é comido no final da Seudá, é o nosso afikoman, a nossa sobremesa, para mostrar que a gente não está comendo porque a gente está com vontade de comer um churrasquinho, a gente está comendo pela mitzvah, é totalmente Leshem Shamaim, que a gente está comendo esse Korban Pesach. Então, a gente vai deixar isso para o final da nossa Seudá, e a gente vai comer, então, na noite do dia 15. Mas a gente não pode, de jeito nenhum, deixar sobrar. Então, a gente vai dividir, antes de fazer a Shritá, como a gente explicou, a gente vai dividir em grupos. Então, pode ser um korban para um grupo de pessoas. A gente vai ver mais algumas leis referentes a esse grupo. Quer dizer, não pode... as pessoas têm que estar juntas desde o começo, desde que eles decidiram juntos que eles vão oferecer em grupo, e também eles não vão poder sair da casa, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, existem várias leis de como que funciona esse korban que é oferecido para o grupo. Sheu Yom Hamishasar Benissan. Então, agora, na noite, a gente vai comer esse korban, Shenemar, e não pode sobrar nada, como está escrito, Velototirum Mimeno ad boker, não pode deixar sobrar nada desse korban até de manhã. Teoricamente, aqui a gente vai ter uma discussão, não vamos entrar aqui nessa machloket que é trazida na Guemará, mas tem uma opinião que poderia, que tem diferentes opiniões até que horário poderia comer, tem uma opinião que poderia comer até o amanhecer, mas na prática, todas as mitzvot que a gente poderia cumprir até o amanhecer, como, por exemplo, Kriyat Shema da noite. Então, vieram os nossos Chachamim e fixaram que tem que fazer até Hatzot Halayla. Não é meia-noite, é a metade da noite. Tem uma diferença entre meia-noite e metade da noite, por mais que é uma diferença de minutos, mas metade da noite depende do número de horas que a gente tem no dia. Então, meia-noite ou metade da noite pode ser, às vezes, 11h50 e pouco, pode ser às vezes 00:05, 00:10. Então, até a metade da noite, os Chachamim, eles fixaram. Por que isso? Para ter zrizut, para a gente ter agilidade. Não, pode deixar até de manhã, a pessoa vai deixar para depois eu faço, vai acabar não fazendo a mitzvah. Então, apesar de estar escrito na Torá que a gente tem que comer o korban até de manhã, na prática, a gente vai comer até meia-noite, até metade da noite a gente vai comer, como é o nosso costume hoje em dia, para comer o afikoman. Às vezes é uma corrida em casa para conseguir comer o afikoman até a metade da noite, tem que às vezes acelerar a nossa seudá, a nossa parte do shulchan orech, que a gente serve a nossa janta. Então, às vezes tem que cronometrar, a coisa tem que ser programada para o nosso Seder de Pesach não precisar depois engolir a comida para poder dar tempo de comer o afikoman na metade da noite. Então, depende da época do ano. A gente vai de acordo com o número de horas do dia, dividido por 12, isso é o que a gente chama de Shas Manit, que não necessariamente tem que ser uma hora exato. Vai depender no verão, por exemplo, a meia-noite não cai, a metade da noite deve ser lá pela 00:10, 00:12,
e no inverno, ao contrário, quando a noite é um pouco mais curta, então vem para um pouquinho antes. Então, os horários vão depender do número de horas de luz do dia, e a gente divide isso por 12 para encontrar quanto vale cada hora Shazmanit. Vamos ver se lá para frente ele entra um pouquinho mais nesse assunto, para a gente entender melhor. Então, Mishorshei Mitzvah Azul, qual que é a raiz? Como que se entende essa mitzvah de não sobrar o Korban Pesach? Então, ele fala, Mashe Katuv Beshchitato, Liskor Nisei Mitzrayim, também tem a ver com o abate do Korban Pesach, que é para lembrar os milagres da saída do Egito. Mas, peraí, tantas vezes já teve a shritá, já teve comer, já tem a mitzvah de não deixar sobrar. Então, o próprio Sefer HaChinuch, ele vai se incomodar com isso e ele vai trazer lá para frente um ensinamento incrível. Por que tantas vezes tem que lembrar da mesma coisa? Olha, Hashem faz uma mitzvah para lembrar dos milagres do Egito e pronto. Por que mais essa mitzvah e mais essa e mais essa? A gente vai ver que praticamente as próximas 5, 6 mitzvot vão ser para lembrar dos milagres da saída do Egito. Hashem, manda uma mitzvah, a gente vai lembrar. Por que você está tão preocupado e está dando mais uma, mais uma? Então, o próprio Sefer HaChinuch, daqui a pouquinho, ele vai se incomodar com essa pergunta, ele vai explicar o que está por trás disso. Mas, isso aqui, especificamente falando, não deixar sobrar da carne do Korban Pesach. Qual é a lógica, qual é a raiz espiritual dessa mitzvah? Ainyan hu kederech malachim besarim. Olha, mais uma vez, o mesmo conceito. Reis e ministros, einam tzrihim leotir mitavshilim yom el yom. Pessoas ricas, pessoas poderosas, não precisam ficar preocupados, vamos deixar um pouquinho dessa carne para amanhã também, porque vai saber se amanhã a gente vai ter comida. Os pobres, no aleino, infelizmente, às vezes deixam um pouco da carne, um pouco da comida, porque não sabem como vai ser o dia seguinte. Os ricos podem dormir tranquilo, não precisam guardar comida para o dia seguinte. Velkenamar sheim yotir mimeno. Então, se a gente deixar sobrar a carne do Korban Pesach, Sheisaref, a gente deve queimar, entre aspas, seria o conserto. Não deixa essa carne, porque vai parecer que você está tendo um comportamento de pobre. E qual o problema ter um comportamento? Agora a Torá quer que a gente tenha um comportamento de rico. Então, a gente já explicou que aqui é a formação de Am Israel, a gente está se transformando aqui naquele povo que está carregando a mensagem de Hashem. Então, aqui tem uma importância da gente se comportar também de uma maneira especial. E isso ajuda muito todas as mitzvot que a gente vai cumprir. Porque, apesar que a família real britânica não é muito exemplo disso, mas é óbvio que as pessoas da família real, elas não podem ter um comportamento de pessoas plebeus assim. E é o que aconteceu com esse último príncipe aí que casou com uma plebeia e não deu certo. Por quê? Porque a realeza, ela tem que ter um comportamento diferente, um comportamento. Então, tem muitas leis de ética, de conduta dentro da família real, porque um rei tem que ter um comportamento diferente. Então, assim, a gente tem que se comportar desde o momento do Korban Pesach, que é a formação de Am Israel. A gente não pode se comportar como um pobre, como alguém necessitado, ao contrário, tem que ter um comportamento de uma pessoa rica, de um rei, de um ministro. A gente vai ver lá para frente que é impressionante, os nossos atos influenciam quem nós somos. Se você se comporta como um pobre, você vai ser por dentro também um pobre. Se você se comporta como um rico, então isso vai te influenciando. De novo, não é para ninguém ter orgulho e se achar melhor que os outros, eu tenho mais. Não é essa a ideia, mas para a gente entender o nosso papel como Yehudim, como mensageiros de Hashem, para transmitir a Torá para o mundo inteiro e Bezrat Hashem trazer boas influências para o mundo inteiro, que davar she'en hafetz bo kederech malachi adamai. Então a gente vai queimar essa carne, se sobrar, quer dizer, a mitzvah é não sobrar. Se sobrar, a gente tem que queimar esse korban na manhã seguinte, para mostrar que a gente não quer mais, como reis que não estão preocupados, que não sobrou carne de um dia para o outro, eles sabem que no outro dia vai ter mais carne, vai ter mais fartura. Vekol ze liskor velikboa balev, tudo isso para a gente lembrar,
para a gente fixar no coração, Shebiotosman Galano Hashem Itbarach, Gealano Hashem Itbarach, porque exatamente nesse momento na história, no dia 15 de Nissan, Hashem estava nos redimindo, nos salvando de Mitzrayim, venascendo Bnei Horim, e estava transformando a gente em Bnei Horim, e em pessoas livres, Vezahinu Lemalchut Uligdullah. E a gente teve o mérito de se transformar como se fossem reis e ter uma grandeza espiritual. Aqui Hashem está elevando o seu povo para um outro patamar, para um outro nível. Então, quando eu me comporto dessa maneira, eu estou me influenciando a me comportar dessa maneira. Quando eu não me comporto assim, eu acabo não tendo essa influência. Dina mitzvah bipsachim, todos os detalhes da mitzvah, para quem quiser se aprofundar, se encontra no Tratado de Psachim. Como a gente falou, a gente não vai entrar aqui nas mitzvot em detalhes da halachá na prática, de como a gente cumpre as mitzvot no nosso dia a dia, mas pelo menos a gente começar a ter um pouco mais de entendimento, principalmente da raiz, o que está por trás de cada uma das mitzvot da Torá. E a gente vai ver que até mesmo as mitzvot, que são os hukim, que a gente não consegue entender a lógica, a gente vai ver sempre existe uma raiz espiritual que está por trás disso, nem que seja a nossa conexão com Hashem, entender que é Ele que manda e não a gente, que são um dos pontos principais. Quando a gente fala de uma mitzvah, mitzvah é um comando, quer dizer, existe alguém que comanda e a gente vai cumprir esse comando entendendo ou não entendendo. Tudo isso da gente saber a raiz é para a gente cumprir com mais alegria, não é? Se eu entender, tem muita gente que fala isso, se eu entender, eu cumpro, mas se eu não entender, eu não vou fazer. Mas quer dizer, tem um Criador do mundo que ele ordenou para a gente, independente se a gente entende ou não, óbvio, entender dá ainda mais motivação. Por isso que a gente chama o tam das mitzvot. Tam é gosto. O gosto não é o mais importante da comida. Óbvio que ninguém merece comer comida ruim. Óbvio que o gosto da comida, ele deixa a comida mais agradável, deixa mais gostoso esse ato da gente sentar para comer. Não precisa comer bife com ouro também, ninguém precisa chegar nisso. Não sei nem se é gostoso comer bife com ouro, talvez é mais pela ostentação mesmo. Mas o gosto não é o principal. O que é o principal da comida? As vitaminas, os carboidratos, toda a energia que tem naquela comida que vai alimentar o nosso corpo. O gosto é só para deixar o ato mais agradável. Assim também nas mitzvot. O que é o principal das mitzvot? Cumprir a vontade de Hashem, ponto. Existe o tam das mitzvot, o gosto, só para deixar elas mais agradáveis, a gente entender o que eu estou fazendo, a gente fazer com mais gosto, com mais alegria ainda. Então, por isso que muitas mitzvot Hashem entregou para a gente o tam, o gosto delas, e tem mitzvot que Hashem falou, é rock, não precisa entender, e esse é o propósito da mitzvah, faz mesmo que a gente não consegue entender, simplesmente porque o Criador do mundo, ele ordenou para a gente. Venoeged bizharim u benekevot bezmanabai, mais uma mitzvah que infelizmente não está na conta das mitzvot que a gente pode cumprir nos nossos dias, veover alea veotir, e aquele que transgrediu tanto homens e mulheres, na época que Bezrat Hashem, a gente tiver de novo o nosso Beit HaMikdash, quem deixou sobrar da carne, quer dizer, aquele grupo inteiro que está envolvido em terminar o Korban Pesach, eles não terminaram, Avar Alav, ele fez uma transgressão da Torá, quer dizer, na conta dele, lá do Shamaim, já vai ter um pontinho a menos por essa transgressão. Ve'en lokim alavzeh. E não recebe chicotadas por essa mitzvah, por essa transgressão. Então, a gente já explicou nas aulas anteriores que muitas transgressões da Torá já está previsto na Torá qual é o castigo. Normalmente, quando não está previsto o castigo, é chicotadas. Então, tem as 40 chicotadas que a gente já comentou que não necessariamente são 40, é quanto a pessoa aguenta, dependendo da força, dependendo da idade da pessoa. Então, tem que ser calculado. Originalmente, se calcula um certo número de chicotadas que a pessoa, teoricamente, aguenta até 40, e, na verdade, nunca se dá 40, se dá só 39, caso a pessoa tenha perdido a conta. Imagina a pessoa perdeu a conta,
e deu uma a mais, e nessa uma a mais que ele deu, a pessoa morre. Então, agora, quem está aplicando ele é um assassino, porque ele só podia dar pela Torá 40, ele acabou errando e deu 41. Então, na prática, o máximo que vai ser dado são 39 chicotadas, e obviamente que a pessoa tem que ter um mínimo de bom senso, até provavelmente a pessoa que aplicava isso de acordo com as ordens do Beit Din, do tribunal da época, tem que ser talvez até um conhecedor de medicina para saber como que a pessoa está, quer dizer, ele tem que acompanhar se a pessoa realmente vai aguentar e tem que ter o bom senso. Se ele sentir que a pessoa não vai aguentar mais as chicotadas, ele não continuava dando. Por que aqui não recebe chicotadas, que deveria, quer dizer, uma mitzvah que a pessoa não fez? Lefi sheu nitaklase. Então, como a gente explicou no começo, é muito interessante esse livro, que ele vai explicando algumas regras de como funciona a Torá. Então, aqui é mais uma regra que vai se aplicar para várias outras mitzvot da Torá. Toda mitzvah negativa da Torá, quer dizer, toda a proibição da Torá, que ela pode ser consertada com um ato, então a pessoa não recebe chicotadas por transgredir. Então, aqui, por que ela não recebe as chicotadas? Porque assim está escrito no Passuco, veloto tiro memeno ad boker, não deixa sobrar dessa carne até de manhã, veanotar memeno ad boker, baesh tisrofo, vocês vão queimar no fogo. Então, tem um conserto. Se você esqueceu, ou não conseguiu comer, ou não calculou direito e sobrou até de manhã, você pode consertar o teu erro queimando essa carne que sobrou. Então, como é um lav anitak laase, como é uma proibição da Torá, que pode ser, entre aspas, consertado através de um ato, então essa é a regra da Torá. Não existe chicotadas quando a pessoa faz essa transgressão, que pode ser consertada de uma maneira com um certo ato. Ve'alahai lav shenitak lease em lokimalav. Então, assim é a alahá, assim é a lei, que qualquer proibição da Torá que pode ser consertada com algum ato, isso não recebe chicotadas. Vamos para a mitzvah 9, que agora vai entrar também relacionado com Pêssar, também relacionado com a lembrança da saída do Egito, mais uma mitzvah que a gente sofre bastante com ela, e Baruch Hashem, lefum tzara agra, de acordo com o sofrimento, assim vai ser também a recompensa. Existe uma regra que o livro Tomer Dvorá, ele fala, que de acordo com sofrimentos que a pessoa tem para cumprir uma mitzvah, isso é o sofrimento que Hashem mais ama. Por quê? Porque quando uma pessoa faz uma transgressão, Hashem tem que mandar um sofrimento. Quer dizer, o sofrimento é uma forma de limpeza espiritual para a pessoa. Então, loleino, a pessoa fez uma coisa errada, a alma dela foi manchada, e ela pode consertar agora isso, pode limpar através de um sofrimento. Como o paralelo que os nossos sábios trazem, quando a gente descacheriza uma panela, o que a gente faz? Tem que mergulhar na água fervendo. Ou pior ainda, às vezes tem que passar diretamente no fogo, no maçarico. Então, esse maçarico ele vai queimando o que está absorvido lá dentro de um gosto impuro, né? Um gosto que misturou carne com leite ou qualquer coisa não kasher, que está absorvido nas paredes da panela. A gente vai, através da água fervendo, ou em alguns casos, através do calor do maçarico, entre aspas, a gente vai queimando esse gosto que está lá dentro absorvido. Da mesma maneira, Hashem às vezes coloca a gente no fogo, Hashem precisa colocar a gente na água fervendo, tudo isso com uma bondade infinita para a gente limpar qualquer transgressão, qualquer marca que ficou dentro da nossa Neshama. Então, fala o livro Tomer Dvorá que o sofrimento que Hashem mais ama é justamente o sofrimento que a pessoa faz de cumprir mitzvot. Tem mitzvot mais fáceis, tem mitzvot mais difíceis. Aqui estamos diante de uma mitzvah difícil, que é limpar a nossa casa para Pêssar, tirar todo o hametz da casa. Obviamente que não é uma brincadeira, por mais que muita gente acha, por exemplo, que a Bedikat Hametz, quando a gente vai lá fazer a verificação, procurar o hametz, tem gente que acha que é uma brincadeira de esconde-esconde, de esconder 10 pacotinhos. Não é brincadeira, é uma mitzvah seríssima, e a gente vai começar a entender um pouquinho melhor o que está por trás aqui dessa mitzvah de não ter hametz na nossa casa,
durante os 7 dias e fora de Israel durante os 8 dias da festa de Pesach. Então, a nona mitzvah da Torá, mitzvah tashbatat hametz, a mitzvah de eliminar, de exterminar o hametz. Então, a verdade é que a mitzvah não é só procurar, tanto que quando a gente vai procurar o hametz, qual a brachá que a gente faz? Al-biur hametz, pela destruição do hametz. A mitzvah, na verdade, é destruir o hametz da nossa casa. Então, mesmo quando a gente está procurando o hametz, é para o propósito final, que é a destruição desse hametz. Então, a gente tem a mitzvah de leasir kolechem hametz mi mishkenoiseinu. A gente tem que tirar das nossas residências, e não só residência, a gente vai ver, do nosso reshut, da nossa posse, não pode ter hametz. Porque, olha, o rabino falou que da nossa residência, então lá no trabalho eu posso deixar hametz. Não pode deixar hametz, não é residência literalmente, a gente vai ver que aqui se trata da nossa posse. Eu não posso ter na minha posse nenhum tipo de pão fermentado. Aqui é não necessariamente pão. Os 5 tipos de grãos que fermentam em contato com a água, a gente não pode ter. Então, aqui, por exemplo, muita gente se confunde, que acha que vinagre é uva fermentada, então também é hametz. Não é. Hametz são os 5 grãos que, entrando em contato com a água, eles vão fermentar. Então, no dia Bayom Arba Asar Benissan, no dia 14 de Nissan, a gente tem a mitzvah de destruir o hametz. Então, a gente vai costumar, na noite do dia 14, a gente vai procurar todo o hametz, quer dizer, obviamente que a casa já deve estar bem limpa, já deve estar bem preparada para Bedikat Hametz. A Bedikat é para procurar nos últimos lugares da casa, nas fendas, nos buracos, atrás do armário, onde pode ter escapado algum hametz. Então, no dia 14 de Nissan à noite, a gente vai fazer a Bedikat Hametz, e no dia 14 de manhã, então estamos falando na véspera de Pesach, que começa no dia 15, a gente vai fazer a destruição de todo o hametz que tiver na nossa posse, como está escrito na Torá, no Sefer Shemot, capítulo 12, mitzvah 36, Ar beyom arishon tashbitu seorim. Mas no primeiro dia vocês vão exterminar qualquer tipo de fermento que tenha na casa de vocês. O pirushô arishon kodem na Pesach. O que quer dizer no primeiro dia? A gente poderia pensar que é no primeiro dia de Pesach. Vem o Talmud e fala para a gente, não. Arishon é no dia anterior, no primeiro dia, antes de Pesach, a gente vai exterminar todo o hametz da nossa casa, da nossa vida, Bezrat Hashem, que tem, obviamente, simbolismos que o hametz representa o orgulho, representa, às vezes, a preguiça, e a gente quer exterminar isso da nossa vida também. Mishorshei mitzvah, qual é a raiz dessa mitzvah? Que deixem escora nisim bemitzrayim, de novo, para lembrar os milagres do Egito. Por que tantas mitzvot para lembrar os milagres do Egito? Como shekatuv bekorban pesach, como a gente já escreveu diversas vezes, várias mitzvot relacionadas com o korban pesach. Dinei a mitzvah, muitas leis aqui, de novo, não vamos entrar nos detalhes da Lahá, mas detalhes que gon sha'at biuro minayom matai, até que horas do dia a gente pode destruir o nosso hametz. O Mahi Ashbatató, o que é considerado destruir o hametz? Então, na Lahá, precisa queimar, pode jogar no vaso sanitário. Então, tem toda uma discussão lá no Tratado de Psahim. O Be'ez Makom Tsarir Lechapso, em que lugares a gente deve procurar o hametz, quer dizer, lugares que a gente usa, que a gente não usa. O Be'ez Makom Eino Tsarir, que lugares que não precisa procurar hametz. Então, um exemplo, banheiro, que normalmente a gente não entra com hametz, não entra com nenhum tipo de comida, que é proibido entrar com comida dentro do banheiro, então não precisa procurar, que certeza que não tem hametz lá dentro, a não ser, obviamente, se a gente tem crianças pequenas em casa, que Baruch Hashem, crianças pequenas em casa, conseguem levar hametz até para onde Deus duvida. Já escutei alguns casos de hametz dentro de vasos, de hametz dentro de enfeites. A criança está com o pão na boca, ela tira da boca, enfia em algum lugar, os pais nem percebem quando eles estão fazendo a Bedikat Hametz, eles descobrem lá dentro do enfeite que tem na sala,
que tem um pedaço de pão grudado. O meimatai mutelet mitzvah alav im yotze laderech, uma pessoa que vai viajar e não vai estar Pesach na casa dela, a partir de quando ela já tem a mitzvah de verificar e de destruir o hametz, vem hal arba sar benissam be Shabbat, se a véspera de Pesach ela caísse no Shabbat, Eriedinó, como que a pessoa tem que se comportar, já que não pode destruir o hametz durante o Shabbat, então como ele tem que fazer? Ver a bitul bepé também, a anulação verbal que a gente faz do nosso hametz, que a gente tem também essa mitzvah, tanto de noite quanto de manhã, a gente deve, depois da destruição física do hametz, a gente deve fazer também uma anulação verbal. Olha, qualquer hametz que eu não encontrei, qualquer hametz que eu não sei, que se encontra na minha posse, eu quero que seja como afra de ara, como pó da terra, está anulado, está hefker, eu não quero mais para mim esse hametz. Isso para mim é como se fosse o pó da terra, então isso se chama o bitul hametz, a gente está anulando verbalmente, então não adianta só o bitul, tem que fazer a bediká, tem que fazer o biur e também a gente deve fazer o bitul bepé, essa anulação verbal do hametz, shetzarich lasot nosaf a biur, que a gente deve fazer além da destruição física do hametz, vayeter prateia mevoarim bepesach rishon, e outros detalhes estão no primeiro capítulo do Tratado de Psachim. Então, como a gente falou, Baruch Hashem, temos em todos os nossos Hagim, a gente tem algum tratado que fala sobre isso. Então, tem Psachim, para falar de Pesach, tem tratado de Yomá, que fala de Yom Kippur, tratado de Rosh Hashanah, que fala de Rosh Hashanah, tratado de Shabbat, tratado de Sukkah. Cada um dos Hagim tem o seu tratado com todos os detalhes. É impressionante. O Psachim é um dos tratados, é um dos tratados do Talmud. É Psachim. Não, Psachim é o tratado de Psachim, é o nome do tratado que fala sobre Pesach, todos os detalhes, todas as mitzvot, tudo sobre Pesach é tratado principalmente aqui nesse volume chamado Psachim. Venoeged bekol makom bekol zman, isso se aplica em todos os lugares, em todas as épocas, com Beis Hamikdash, sem Beis Hamikdash, Bezharim u Benekevot, tanto para os homens quanto para as mulheres. Veover aleia velois bito. Se a pessoa, ela, infelizmente, ela não eliminou o hametz da casa. Bitel ase detashbito, ele anulou, ele deixou de cumprir uma mitzvah positiva da Torá, e, de novo, vai ter pontos negativos lá na sua carteira de motorista lá em cima. E se sobrar hametz na sua moradia, over gamken alotase, ele também está transgredindo uma proibição da Torá. Além dessa mitzvah positiva de destruir o hametz, a gente também tem uma mitzvah negativa de seor loimatse bebaterem. Não pode ser encontrado nenhum fermento na sua casa. Então, quer dizer, se for encontrado um fermento na casa da pessoa, ela está automaticamente transgredindo um lotase. Aval em lokim alavzé, mas a gente não tem chicotadas se a pessoa fez essa transgressão de deixar hametz na casa dela. Não estamos falando de comer hametz, que obviamente é muito mais grave. A gente vai ver qual que é o din, qual é a lei de quem come hametz durante Pesach. Não estamos falando aqui de comer, estamos falando da transgressão de manter em casa o hametz durante Pesach. Se a pessoa não fez nenhum ato para deixar esse hametz em casa, ele não pode apanhar. Por quê? Porque lav shein bomase en lokim alav. Um ato que não tem uma mitzvah, que não envolve fazer um ato, não se recebe chicotadas por ele. Então, quer dizer, a pessoa não fez nada, já tinha hametz na casa dela, e ela simplesmente deixou o hametz lá. Então, quer dizer, não é que ela fez um ato para ter hametz na casa dela durante Pesach, então ela tem uma transgressão da Torá, mas ela não recebe chicotadas, porque é um lav shein bomase, é uma proibição da Torá que não envolve atos. Agora, e se a pessoa ativamente, ele foi intencionalmente
e trouxe hametz para casa, ou deixou o pão fermentar intencionalmente, aquele toma chicotada, porque teve ato. Ele fez um ato para deixar hametz na casa dele, aquele já tomaria chicotadas. Para a gente entender o quanto essa mitzvah é uma mitzvah querida para o povo judeu, tem uma história muito conhecida do Rav Levi Yitzhak Miberdichev, Zecher Tzadik Livracha. Ele é muito conhecido como alguém que é o defensor do povo judeu. Ele sempre procurava para o povo judeu alguma coisa boa para falar sobre Am Israel, mesmo pessoas que ele via que não cumpriam Torá, que não cumpriam mitzvot. Um exemplo, né, de uma história, pleno Yom Kippur, ele vê um Yehudi comendo um sanduíche. Então ele vira para esse homem e fala assim, olha, o senhor esqueceu que hoje é Yom Kippur? Eu falo, não, eu sei que hoje é Yom Kippur. Fala, já sei, então o senhor esqueceu que em Yom Kippur não pode comer? Eu falo, não, eu sei que em Yom Kippur não pode comer. Ah, então o senhor está doente e o senhor tem permissão médica de comer? Não, eu estou ótimo de saúde, estou saudável e mesmo assim eu estou comendo. O Rav Levi Yitzhak, ele olha para o céu e fala, Hashem, olha como o teu povo é incrível, os teus filhos não falam uma mentira, não sai uma mentira da boca do teu povo. Quer dizer, ele sabia olhar sempre as coisas positivas. Chegou uma vez, véspera de Pesach, o Levi Yitzhak Miberdichev, ele chama uma pessoa da comunidade e, na época dele, tabaco era uma coisa contrabandeada. Então, se fosse pego pela polícia, podia até ter pena de morte, era muito grave a pessoa ter tabaco dentro de casa na época dele. Então, ele vira para o ajudante dele e fala, eu quero que você me consiga com todas as famílias aqui, eu quero que você me consiga numa certa quantidade de tabaco, depois de meia hora, estava lá. Quer dizer, por mais que é proibido, por mais que pode ter um castigo grave, ele conseguiu. Aí ele vira para o ajudante e fala assim, eu quero que você me consiga agora um pedaço de pão. Ele falou, Rav, mas é véspera de Pesach. Ele falou, mesmo assim, vai atrás, vai em todas as casas, eu quero um pedaço de pão. O ajudante volta depois de 1 hora, 2 horas, e fala, Rav, não tem uma migalha de pão na cidade. O Rav Levi Yitzhak, ele olha para o céu e fala, Hashem, olha como o teu povo é incrível, tabaco, que a pessoa pode ser castigada, que a pessoa pode ir para a prisão, a gente consegue, mas eu não consegui uma migalha de pão do teu povo na véspera de Pesach. Olha como o teu povo ama suas mitzvot e tem temor a você. Então, assim, Baruch Hashem, a gente tem esse cuidado, e a mitzvah de Hametz é uma mitzvah que a gente sempre cumpriu com muita seriedade, com muito compromisso, toda essa limpeza do Hametz, toda essa preparação da nossa casa para a festa de Pesach, a troca dos utensílios, a cacherização de toda a casa. Então, isso a gente vê, a gente percebe na movimentação da véspera de Pesach, que a gente chega completamente exausto em Pesach, tem que também ter o equilíbrio das coisas. Óbvio que a gente pode e deve fazer humrot, rigorosidades, mas não às custas da alegria de estar cumprindo as mitzvot de Hashem. Então, tem que ter um equilíbrio, o quanto a gente tem que fazer de rigorosidades e o quanto a gente também tem que curtir a festa de Pesach. Vamos para a próxima mitzvah, a 10ª mitzvah da Torá, mitzvah de Ahilat Matzah, de comer matzah, que a gente, Baruch Hashem, a gente cumpre também durante o nosso Seder de Pesach, e algumas vezes a gente vai comer matzah na noite do Seder de Pesach. Então, lechol lechem matzah beleil hamishah asar benissam. Mitzvah de oraita. Isso muita gente às vezes confunde. A mitzvah da Torá é a gente comer matzah na noite do dia 15. Essa é a mitzvah da Torá. Ah, então por que a gente come todos os dias? Nos outros dias a gente não tem obrigação de comer a matzah. Óbvio que fora de Israel, que a gente tem 2 sedarim, a gente come na primeira, e tem mitzvah rabínica de comer também na segunda noite, mas nos outros dias não tem obrigação da gente comer a matzah. Como não pode comer pão, a gente come matzah, né, nas outras seudot, que a gente deveria, para ser chamado de seudá, tem que ter pão, então a gente acaba comendo a matzah no lugar do pão, mas a mitzvah da Torá é a gente comer a matzah no dia 15, a sui mimin dagan, que é feita também dos 5 tipos de grãos, shenemar, como está escrito,
Be'erev tochlu matzot. Na noite, vocês vão comer matzot. O Pirshu Leil Hamishá Sar Benissan. O que quer dizer na noite? Na noite do dia 15 de Nissan, bem bisman sheyesham Pesach ou bisman shelo yesham. Mesmo se a gente tiver ainda o Corban Pesach, ou Deus nos livre, como na nossa época, que a gente não tem o mérito de ter o Corban Pesach, mas a gente tem o mérito de cumprir essa mitzvah da Torá, de no Seder de Pesach, a gente comer a nossa matzah. Mishorshei mitzvazu, mashekatuv be Corban Pesach. Aqui, muito óbvio, qual é o shorish, qual é a raiz dessa mitzvah? Lembrar dos milagres, lembrar que a gente teve que sair correndo, não deu tempo do nosso pão fermentar, então a gente novamente vai comer a matzá para lembrar do nosso pão que não fermentou, porque a gente saiu berripazon, a gente saiu com pressa lá da terra do Egito. Dinei a mitzvah, quais são as leis dessa mitzvah? Kegon, shimura tzarich lematzot, qual é o nível de cuidado com as matzot? Então a gente sabe, por exemplo, que a gente tem a matzah shmurá. O que é a matzah shmurá? O trigo é cuidado desde o momento da colheita. Enquanto o trigo ele está merrubar lacar, que ele está conectado com a terra, mesmo que ele entre em contato com água, ele não fermenta. Mas a partir do momento que ele foi cortado, se ele entrar em contato com água, ele fermenta. Então, a matzah shmurá é uma matzah, obviamente, num nível muito maior de kashrut, ela é cuidada desde o momento do corte, desde o momento da colheita do trigo, e, obviamente, todos os processos de fabricação da farinha e de fabricação da matzá tem que ter uma supervisão muito, muito séria. O lenhan, lishatan, também, todas as regras de como a gente vai fazer a massa para preparar. Quer dizer, a gente sabe que qualquer massa com 18 minutos parado, ele começa a fermentar. Então, todo o processo para a gente não deixar a massa parada. O Be'ezer Maim Niloshot, com que tipo de água a gente pode fazer a massa. Então, por exemplo, a Alahá fala para a gente que não pode ser com água quente. Por quê? Porque a água quente fermenta mais rápido a massa. Então, a gente tem que tirar a água do rio, deixar passar a noite para diminuir um pouco a temperatura da água e só usar essa água no dia seguinte. Veshiura Hilatan Lekola Parot, qual é a quantidade mínima de comer matzá? Obviamente, na Alahá tem algumas diferenças de opinião. Qual é a quantidade mínima para a gente cumprir? Tem até na Alahá qual é a quantidade de um doente, por exemplo, que não consegue comer grandes quantidades de matzá, quanto no mínimo ele deve comer, e tem também tempo para comer a matzá. Para ser considerado que você comeu, tem que ser da primeira mordida até a última mordida, tem um tempo, tem algumas opiniões, 3 minutos, 4 minutos, para quem está doente, até 9 minutos, mas uma opinião extremamente leniente, mas tudo isso está Mevoarim be Pesach Rishon, no primeiro capítulo do Tratado de Psachim. Venoeged bekol makom u bekol zman, isso se aplica em todos os lugares, em todos os tempos. Bizharim u benekevot, tanto os homens quanto as mulheres têm essa mitzvah da Torá. Veover a leia bitela sei, aquele que não comeu matzá na noite do Seder, ele deixou de cumprir uma mitzvah positiva da Torá. O kvar amarno shebeisdin kofim al bitula se. E a gente já explicou isso anteriormente, que qualquer mitzvah positiva da Torá, o Beidin pode obrigar a pessoa a cumprir. Então, se alguém publicamente fala, olha, eu não vou comer de jeito nenhum matzá esse ano, o Beidin pode obrigar essa pessoa a comer a matzá, e já explicamos que isso não é uma maldade do Beidin. Se alguém publicamente fala que não quer cumprir uma mitzvah, significa que ele está meio mebulbal, ele está confuso, porque não tem como a pessoa estar nesse mundo e ele saber que ele tem uma forma de adquirir o mundo vindouro, e ele fala, não quero, quer dizer, está com algum problema. Então o Beidin ajuda essa pessoa a não perder a mitzvah que ele poderia cumprir. Então essa é a mitzvah
de comer a matzá. Então, fora a mitzvah que a gente já falou, de destruir o hametz na véspera de Pesach, a gente vai ter aqui mais uma mitzvah, a mitzvah número 11, Shelo yimatzeh hametz birshuteinu bepesach, que não seja encontrado hametz na nossa propriedade durante todos os dias da festa de Pesach. Então, a gente não vai entrar muito aqui, mas aqui também tem o conceito da venda do hametz, quer dizer que a gente não pode ter na nossa posse, quer dizer, não pode ser nosso o hametz durante os 8 dias de Pesach, Shelo yimatzeh hametz birshuteinu kol yemei Pesach, que não seja encontrado hametz na nossa posse todos os dias da festa de Pesach, shenemar shivat yamim seor lo yimatzeh bebatehem. Por 7 dias, e obviamente, Chutz Laaretz, fora da terra de Israel, por 8 dias, não vai ser encontrado nas casas de vocês o fermento. O Biru Rahameinu Zichron Libraha, os nossos sábios explicaram para a gente, Lav Dafka Beitó, não só na tua casa, Eila Kol Shebir Shutó, tudo que está na sua posse, quer dizer, eu emprestei um hametz para um amigo e está guardado na casa dele, mas o hametz é teu, tem problema. Então, no escritório, na casa de campo, não, mas eu nem vou lá na casa de campo, não é tão simples assim, tem que saber exatamente a Alahá, porque a gente não pode ter nada de hametz no nosso ureshut, na nossa posse, e aqui vai entrar o conceito da venda do hametz, que tem que ser algo extremamente sério, feito por Abanim, que conhecem, que entendem o que eles estão fazendo, porque a gente não pode ter, isso é uma das 613 mitzvot da Torá, Eila kol shebir shuteinu, tudo que está na nossa posse, isso a pessoa pode transgredir de ter hametz na sua posse. Velav davka seor, e não só o fermento, sheu mehametz, que ele faz as coisas fermentarem e crescerem, deu adin le hametz, também coisas que já se fermentaram, por exemplo, um pão que ele foi fermentado, isso também entra na proibição, de seor behametz hadu lenyan e suró, porque tanto grãos fermentados quanto o próprio fermento tem o mesmo din, a mesma lei em relação à sua proibição. Qual é o shoresh dessa mitzvah? A raiz dela, que deixe niskor leolam, anissim shenasulanu betziad mitzrayim, de novo, para lembrar os milagres que foram feitos na saída do Egito, Moshe Katuv, Besea Pesach, como a gente já falou no Korban Pesach, Beniskor Ma Sheera lá no Benyanzé, e a gente vai lembrar, através disso, tudo que aconteceu para a gente na saída do Egito, Shemitorri Pazona Yetziah, Afino Aisai Matzah, porque pela pressa que a gente estava de sair, a gente assou a massa e se transformou em matzá, não deu tempo dessa massa ela fermentar, então ela assou sem ter fermentado. Porque não dava tempo de esperar até que a massa fermentasse, como está escrito, vaiofu etabatse, que eles assaram a massa sem esperar essa massa frequentar. Então, temos que lembrar que muita gente acha que por que a gente saiu correndo do Egito? O faraó liberou, vamos aproveitar para sair correndo, vai que ele muda de ideia. Não é esse o conceito. A gente não estava mais com medo, está escrito que o povo judeu saiu, no meio do dia, não é que a gente saiu com medo, saímos como ladrões na calada da noite, com medo que o faraó vai fazer algum mal para a gente. Vamos lembrar, já aconteceram as 10 pragas, o Egito já está destruído, já morreram os primogênitos, mas a gente tem aqui um problema técnico. Qual o problema técnico? O povo judeu está chegando no nível 50 de tumá, de impureza espiritual. Se eles ficassem mais 1 minuto lá no Egito, Hashem, dá 10 minutinhos só para fermentar massa. Vocês não estão entendendo. Se vocês ficarem mais 1 minuto, vocês não saem nunca mais daí. Vocês vão chegar no nível 50 de impureza espiritual e o nível 50 não tem volta. Isso teria destruído todo o potencial do povo judeu. Então, para lembrar, a gente teve que sair, quer dizer, para evitar isso, a gente teve que sair correndo a ponto da massa não conseguir fermentar.
e assim a gente vai lembrar todos os anos dessa correria da saída do Egito, que não é uma correria para sair assustado, para sair com medo do que os Mitzrim eles podem fazer para a gente, e sim para Bezrat Hashem a gente lembrar que mais um pouquinho a gente nunca mais sairia do Egito, como a gente fala na Gadá de Pesach, que se Deus não tivesse tirado a gente rápido do Egito, a gente estaria subjugado ao faraó, que é o nosso Yetzer Hará. Até hoje, a gente ia ser escravo do Yetzer Hará. Se eles sabiam que estavam nesse nível? Não, provavelmente Moshe deve ter avisado que, olha, vamos sair já, porque senão a gente não sai mais. A gente chegou no nível... Uma pergunta óbvia, que, peraí, depois de 10 pragas, eles continuavam caindo espiritualmente? Quer dizer, eles estão vendo Deus na frente deles e eles ainda continuam caindo espiritualmente? E a resposta é, assim acontece. Mesmo que você veja um milagre na tua frente, se você não parar para refletir, se você não parar para perceber a mão de Deus, não tem queda pior do que essa. Eles estão vendo os milagres, mas não estão internalizando. Então, isso é a pior queda espiritual que um ser humano pode ter, de ver um milagre e de não perceber a mão de Hashem. Não, até hoje, não é só mérito das pessoas lá. Hoje em dia, quantos milagres abertos que as pessoas, ao invés de perceber, começam a atribuir as forças da natureza, o acaso, que é toda a ideia, Bezrat Hashem, que a gente está chegando agora na nossa festa de Hanukkah, que lembrar de todos os milagres, de tudo que Bezrat Hashem, Deus, ele sempre fez, o milagre da guerra, o milagre do óleo, que na verdade vem só revelar para a gente que tudo é um grande milagre de Hashem. Então, Dinei a mitzvah, quais são as alahot, as leis relacionadas com essa mitzvah? Kegon imifkid hamtzo be'ad acherim, se você depositou o teu hametz na mão de uma outra pessoa, o que acontece? Ou acherim be'adó, ou outras pessoas depositaram com você o hametz deles. Pode deixar na tua casa, não pode? Veken hametz ekdesh be'adó, um hametz que ele dedicou para o Beit HaMikdash, que agora é um ekdesh, é algo sagrado, é de Deus. Será que isso pode deixar na casa ou não? Ou shelgoi, ou um hametz que é de um não-judeu, be'achrayut ve'shelo be'achrayut, se você assume responsabilidade, ou se não assume responsabilidade, vedinakum alam, sheivkid lo hametz, qual que é o din de um não-judeu, que é uma pessoa violenta, que deixou o hametz guardado na tua casa? Você vai virar para ele e falar, olha, pega aí teu hametz de volta que está chegando o Pesach, e ele pode até matar. Tem, infelizmente, na história, pessoas violentas, pessoas poderosas. Então, qual que é o din? Como que a gente faz? Vedin tarovot hametz imovrim alav, também se tem mistura de hametz com outras coisas, se a gente também vai transgredir, ve'apat sheivsha madino, um pão mofado, também tem problema de hametz, não tem problema de hametz, tudo isso, ve'yeter prateia e outros detalhes, mevoarim bepesach harishon, também está no primeiro capítulo do Tratado de Psahim. Então, a gente vê que tudo está dentro da Torá oral. Na Torá escrita, a gente tem a regra geral, e na Torá oral vão estar todos os detalhes, cada um dos detalhes de cada uma das mitzvot, tudo isso tem que aparecer lá na Torá oral. Venoeged bezharim ubanekevot, isso se aplica para os homens e para as mulheres, bekol makom bekol zman, em todos os momentos e em todos os lugares, veover aleia venimtza hametz birshuto bemezid, a pessoa que foi encontrado com ele hametz intencional, a pessoa sabia e deixou lá. Quer dizer, uma coisa, a pessoa esqueceu, a pessoa procurou, esqueceu de abrir um armário e tinha lá aveia, tinha lá farinha, que já estava com hametz no meio, até um pão. Eu já escutei de gente que, no meio de Pesach, abre um armário e encontrou um pão que estava guardado lá. Avar al shnei lavim, ele está transgredindo duas proibições da Torá, mishum balirae, o mishum balimatzeh. Não pode ser visto hametz na nossa casa e não pode ser encontrado hametz na nossa casa. Quer dizer, não pode estar lá
e não pode ser visto. A pessoa que deixou intencionalmente e tal lá o hametz. Então tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com o uísque. Muita gente não sabe que o uísque é hametz gamur, é hametz total. Então tem que tomar muito cuidado. E a pessoa deixa lá durante o Pesach inteiro e em exposição no bar dele, ele está fazendo duas proibições da Torá, de baliraê, o balimatzê, de não ser visto e de não ser encontrado na sua posse hametz, veloquê. Então, aí tem as várias formas, ou vender, mas não pode estar, e mesmo que ele venda, não pode estar à vista, tem que estar guardado, fechado em algum lugar, num armário, trancado. Então, isso não pode ficar à vista de jeito nenhum durante Pesach. Veloque kolzman chasabomase. Ele recebe chicotada se ele fez intencional. Quer dizer, se ele trouxe e deixou intencionalmente hametz em Pesach na casa dele, kegon shechimetz isa ve inichá bebeitó, ele fermentou uma massa e deixou na casa dele, ou shelakach hametz veitznió bebeitó, ou que ele comprou hametz e trouxe para a casa dele, ele está fazendo uma transgressão da Torá e tem um macê, tem um ato que ele está fazendo, ele aqui vai apanhar. Mas se ele esqueceu, ele deixou o pão lá, mas o pão já estava de antes, não é que ele fez durante Pesach, então aqui é um lav shein bo macê, ele não fez nenhum ato, ele simplesmente não tirou o hametz da casa dele, então aqui ele faz a transgressão da Torá, mas ele não apanha, ele não toma chicotada por causa disso. Então, avalim lo sabomase, se ele não fez nenhum ato, ela shenishar bebeito mikodem a Pesach, ele deixou na casa dele desde antes de Pesach, em lokialav shalachai lav shein bomase em lokimalav como chamar. Então, a lei é que qualquer mitzvah negativa da Torá, que não envolve nenhum ato, a pessoa não apanha por causa dessa mitzvah. Então, mais uma vez, a gente vai vendo várias e várias e várias mitzvot, que são mitzvot todas relacionadas a lembrar os milagres que aconteceram no Egito. E, Bezrat Hashem, na próxima aula a gente vai ver por que Hashem ele fez tantas mitzvot, faz uma única mitzvah e está ótimo. A gente vai ver que não é tão simples assim. A gente tem que, Bezrat Hashem, saber que de acordo com os nossos atos, isso vai influenciando quem nós somos e, tanto para um lado quanto para o outro, muitos bons atos vão transformar a gente em boas pessoas e, lo além, muitos maus atos podem transformar uma boa pessoa numa pessoa ruim. Então, isso, Bezrat Hashem, a gente vai ver numa das mitzvot, a última mitzvah relacionada com o Korban Pesach, ele faz essa pergunta e ele vai trazer esse conceito interessante. Shavua Tov, Bezrat Hashem, uma semana com muitas brachot.